E aí, eu estou tentando voltar aí a uma programação mais frequente, né? Mas eu tô com alguns probleminhas de saúde físicos mesmo, tá? E isso me atrapalha muito a mexer no celular e a mexer no computador. Então eu tive que reduzir o tempo que eu fico mexendo no celular e no computador. E é óbvio que eu vou priorizar nesse tempo pagar minhas contas, né? Mas enfim, meu nome é Francine. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu tenho formação em letras e o meu mestrado e meu doutorado são em teoria literária, principalmente lidando com história, identidade, representação e memória. E por que eu tô falando isso? Porque hoje eu quero mais uma vez abordar a questão referente à literatura e história. Mas antes de entrar nisso, eu vou deixar aqui um breve comentário sobre o que aconteceu, né? Acabou de acontecer aí nessa semana, que foi a tal da diretora que censurou, né? Tentou retirar, tentou não, ela retirou de fato o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. E aí, diga-se de passagem, né? Essa diretora, ela assinou, ou seja, ela autorizou que o livro fosse parte do material escolar da escola dela. Só que aí ela autorizou o livro sem ler, e aí quando pegou para ler, ela viu aquilo que ela chamou de linguagem de baixo calão e descrição de atos sexuais e pipipipopopó. O que tem no livro de fato, assim, para falar acerca de questões, né, referentes a sexo, masturbação, são passagens muito breves. E ali, bom, vamos contextualizar. O livro, ele é um encontro memorialístico, né, do filho com o pai. O pai, que era professor de português, negro, faleceu. E aí o filho, ele reencontra a memória do pai, narrando passagens da vida do pai, narrando a vida desse pai, que se descobriu negro, né? E tudo o que envolve a negritude, o racismo e todas as dificuldades, opressões e violências pelas quais esse pai passou ao longo de sua vida. E há, por exemplo, em um determinado momento, o pai, muito jovem, ele começa a namorar com uma garota ruiva, e é do sul, tá? E aí que tem também essa questão, né? No sul, no Rio Grande do Sul, esse racismo, ele é ainda maior. Mas aí tem essa passagem, por exemplo, em que o pai, ainda muito jovem, começa a namorar com uma garota ruiva, e em meio a todas as dificuldades da relação, as complexidades ali e a própria falta de maturidade dos jovens, né, principalmente do pai, em notar aquele racismo tão perverso que circundava o casal, em um determinado momento, esse casal passou a enxergar como estimulante do ponto de vista sexual a diferença de pele, a diferença entre as cores da pele, e em algum momento ali isso se tornou parte do ato sexual. E aí há uma breve descrição, muito breve mesmo, em que o filho conta que o pai e a namorada começaram a falar isso durante o sexo, a utilizar termos referentes a pele deles, né, a ser branco, a ser branquinha e a ser negro, começaram a usar isso durante o ato sexual. E aí ele vai usar algumas palavras que se usam no ato sexual. Mas a gente também não pode perder de vista que este livro, ele é indicado para leitura no segundo grau. Então são alunos de segundo grau que deveriam ler como um complemento para as aulas de literatura e para trazer a discussão sobre o racismo estrutural. O aluno que vai ler isso provavelmente vai ter ali entre 16, 17 até 18 anos. 15, 16, 17, 18 anos. Então, ele é um aluno que, gente, vamos combinar. Tudo o que está ali nesse livro referente a
a descrição desses atos sexuais não é novidade, também a descrição da masturbação e tal, isso não é novidade para o aluno para o qual é indicada a leitura do livro. Só que, obviamente, a gente tem uma extrema-direita, e essa diretora faz um coro aí com essa extrema-direita, que é extremamente moralista, e eu acho que não é nem coincidência que essa notícia tenha vindo à tona juntamente com a eleição do Nicolas Ferreira para presidir a Comissão da Educação na Câmara. E agora me parece, né, que em todo o Rio Grande do Sul, em todas as escolas vão fazer os esforços aí para poder retirar esse livro. Esse livro que ele foi aprovado como um material complementar ao material didático e que foi aprovado por professores qualificados que leram o livro, fizeram a análise e corretamente aprovaram como um bom material complementar ao material didático. Eu ainda vou entrar em outro vídeo, eu vou entrar sobre esse problema, né, de queimar livros e condenar livros. Não vou entrar agora, mas é só um comentário de como isso está acontecendo coincidentemente quando a gente vai ver entrar na Câmara alguém da extrema-direita para a presidência da Comissão da Educação, alguém que vai passar muito provavelmente o tempo todo apenas levando a votação e trabalhando pautas que são conspiracionistas e voltadas para espantalhos. Porque o foco do Nicolas é trazer polêmica, incentivar o conspiracionismo, essa lógica conspiracionista de enxergar as esquerdas, e nada vai acontecer em torno do que realmente deve, né? Em torno da real situação da educação. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber disso, que a gente vai pegar aí o mandato do Nicolas, e se a gente for acompanhar toda a programação a partir de então da Comissão da Educação, a gente só vai ver espantalhos sendo votados, sendo transformados em leis, sendo discutidos, o que é uma pena. Mas voltando ao que, retomando aí o que eu havia falado em vídeos anteriores, além, obviamente, leiam Jefferson Tenório, cara, o livro é excelente, você lê ele assim 2 horas, você senta e você lê, porque é uma escrita muito envolvente, é um livro muito importante, e felizmente, com a história dessa diretora, o livro agora voltou a vender pra caramba. Então, muito que bem. Comprem bastante o livro, tá? Eu acho até que ele tá na promoção no Kindle, justamente por causa dessa onda. E vale a pena, tá? Outra questão aqui, então, que eu vou trazer, né? Eu vou dar continuidade a esse lance de, se você quer ler, por onde você começa? Eu disse que é muito interessante a gente pegar as leituras, pegar aqueles temas que nos interessam, e no caso eu estou aí numa onda abordando a relação entre história, fatos reais acontecidos, eventos reais, e a literatura, porque isso acaba fazendo com que a gente consiga entrever melhor o que aconteceu na nossa história e ter uma análise mais reflexiva acerca de determinados eventos. Isso ajuda, inclusive, a gente a estudar a história. E aí, eu estava ouvindo umas músicas, né, assistindo uns vídeos, e eu ouvi Metallica. Não sei se vocês conhecem uma música chamada One. Né? É uma música mais antiga do Metallica. Ela não está entre essas mais pesadas do sentido de ser agitada. Então, mesmo que você não goste de rock, não goste de metal, vai lá, escuta a música, ou até de repente você não quer ouvir a música, embora valha muito a pena, e principalmente assistir ao clipe. E eu já vou fazer, olha só como dá para conectar com
música, literatura, cinema e a realidade histórica. E leiam pelo menos a letra da música, mas eu recomendo que vocês assistam ao clipe. Pode ser assim, pode ser interessante para quem não tem fluência em inglês, pode ser interessante você ouvir a música acompanhando a letra, dar uma olhada na tradução e depois vai para o clipe. Por quê? A música One e principalmente o clipe são baseados em um livro que no Brasil saiu com o título Johnny Vai à Guerra. Em inglês, o título é Johnny Got His Gun, ou seja, Johnny conseguiu sua arma. E esse livro, ele é um ícone, né, um romance bem icônico, anti-guerra. E é interessante a gente pensar, né, a gente procurar esse tipo de manifestação em um momento no qual a gente está vendo um genocídio acontecer, mais um genocídio acontecer na história da humanidade. O autor, eu sempre confundo a ordem do nome, mas deixa eu olhar aqui, inclusive, o sobrenome dele é Trumbo que escreve, tá? Trumbull. Eu não lembro, gente, desculpa. O nome dele é Dalton. Eu sempre, gente, eu não tenho um neurônio inteiro dedicado a lembrar nome, é sério. Mas aí, o nome dele é Dalton Trumbull. Escreve Trumbo. Inclusive, existe um livro que o título é Trumbo. O Dalton Trumbull, ele foi um autor, um escritor e roteirista filiado ao Partido Comunista nos Estados Unidos. E ele foi perseguido na época do macartismo. Ele escreveu esse livro, Johnny Vai à Guerra, que é uma história de um indivíduo que vai à guerra e o que ele vê, aquilo com que ele se depara é tão indescritível que ele começa a não conseguir diferenciar a realidade do que é delírio e ele fica sem a fala, ele entra num estado de desespero que é a manifestação física daquele horror que ele sofreu durante a guerra. E tem também o filme com o mesmo nome, Johnny Got His Gun. Ele foi escrito referente à Primeira Guerra Mundial. Se não me engano, ele é de 1943. E isso me faz lembrar, toda vez que eu vejo, né, o clipe do Metallica, porque o clipe do Metallica, a letra da música é baseada nesse romance. Então vejam como, né, você vai ver esses tiozão aí, motoqueiro falando que não gosto de misturar música com política, não tem que misturar música com política, eu só gosto da música, não sei o quê, mas vejam que uma música do Metallica, mais antiga inclusive, que é do álbum Justice for All, e veja bem, a tradução do título do álbum é Justiça para Todos. E tem essa música, One, e o na verdade, é porque em determinado momento a música vai falar de todos aqueles que morreram ao redor desse indivíduo e ficou só ele. Ficou ele é só um. O livro Johnny Vai à Guerra, ou em inglês Johnny Got His Gun, eu não sei se ele é fácil de encontrar em português aí, nas vias da internet. Mas, né, se você não tem a grana para comprar, assim, eu não sei dizer se ele é fácil de encontrar em português, mas você encontra facilmente, porque tem milhares de edições diferentes dele em inglês. Então, talvez seja até uma boa para poder praticar o seu inglês, se você está procurando formas aí de treinar, né, a leitura em inglês. Sugiro o livro, porque você tem mais ou menos ali uma temática certa, então você vai encontrar muito vocabulário de guerra, mas não é um livro difícil de ler em língua inglesa. E ele é escrito quase sem pontuação. Ele não tem vírgula, para começar. É um livro sem vírgulas, porque ele vai falar desses horrores em uma espiral de horror que é a própria guerra.
por isso esse livro ele vai se tornar, inclusive, um ícone para aqueles indivíduos que nos Estados Unidos se colocaram, né, nas manifestações contra a guerra do Vietnã. Mas é muito interessante, então tá aqui, né, uma forma de análise para vocês do livro, que ele é anti-guerra, e uma estratégia discursiva, uma estratégia estética também, que o autor usa para dar essa sensação de você não conseguir respirar e não conseguir ter uma pausa nos horrores da guerra, é não usar vírgulas. Isso é muito interessante. E para a gente, né, juntar as análises, inclusive para vocês terem um exemplo de como é que a gente enxerga. A gente que está acostumado a fazer a análise literária propriamente dita, para vocês verem que não é essa coisa bizarra de tá encontrando, tá inventando coisa onde não tem, tá vendo significado em tudo e não tem significado em nada, mas para vocês terem um exemplo, o fato de um livro ser escrito sem vírgula para tratar dos horrores da guerra tem a sensação, te dá a sensação da leitura de que você não consegue respirar, você não tem pausa. É isso que significa. Então, assim, essa lógica, ela não é tão viajada quanto as pessoas, né, o senso comum costuma dizer. E aí é muito interessante, por que eu falei da música do Metallica? Porque o Metallica, ele vai usar, né, vai escrever uma poesia, porque a letra de música ela é uma poesia de fato, vai escrever uma poesia referente a este livro e num determinado momento a música ela vai escalando, tá? Ela conta uma história e essa história vai escalando para poder transmitir a quem está escutando os horrores que são vistos e que estão na cabeça do personagem principal do livro. E em um determinado momento em que na letra da música vai se dizer que não é possível, que a guerra tirou a fala, tirou o poder de fala, você não consegue respirar, você não consegue falar, você não consegue se comunicar. E é exatamente nesse momento que a música fica mais rápida, fica mais tensa e a bateria, ela vai entrar só aqui com o pedal duplo, como se fosse as explosões da guerra, os tiros da guerra. Então vai ficar o tararararara. Isso é muito interessante da gente notar, da gente ver mesmo, né? Ver e ouvir. Lendo, conhecendo toda a história, para a gente perceber como as coisas se conectam e como a arte ela pode passar sensações, pode transmitir certas coisas sem necessariamente falar diretamente. Há outros tipos de linguagem. E aqui a linguagem musical, a forma como o Metallica explora os instrumentos para poder falar da guerra, né? Os tiros de guerra acontecendo, e aí depois eu imagino, né, que seja o delírio do personagem, ele é visto como se fosse um espiral no solo de guitarra. É muito interessante da gente reparar. Mas aí eu recomendo esse livro, Johnny Vai à Guerra, e também recomendo um outro livro chamado Trumbo, né, Trumbo, que conta a história do autor do livro Johnny Vai à Guerra. O Trumbo, eu sei que ele também já foi traduzido, então é só vocês procurarem. Eu vou deixar o link de tudo na Amazon, porque inclusive se vocês tiverem interesse e adquirirem por meio do meu link, vocês ajudam este canal, o que já é excelente para mim, tá? Mas é a recomendação que eu tenho para hoje. É pesado? É pesado. Então, eu já digo que, bom, a gente está num momento pesado, né? A gente já está vivendo um momento pesado já faz um bom tempo, mas aí eu digo que, claro, preparem-se para, se vocês forem fazer, principalmente se vocês forem pegar todos esses elementos que eu trouxe, a música, o vídeo, o livro, e tem também o filme, que aparece no clipe do Metallica, trechos desse filme, e tem o filme inteiro também. Então, se vocês forem empreender, né, a leitura e ouvir e fazer tudo ao mesmo tempo, preparem a cabeça, porque sim, é uma experiência bem pesada. Inclusive, esse livro,
E aí eu vou fazer uma outra conexão, claro, porque aqui eu quero mostrar para vocês como funciona a teoria literária e a crítica literária. Esse livro, quando eu o li, eu fiz uma conexão imediata com aquilo que o Walter Benjamin, ele fala sobre a morte do narrador. Porque o Walter Benjamin, ele vai contar acerca, ele vai fazer uma história, uma historiografia da função narrativa, e ele vai dizer que a morte da narrativa, ela acontece justamente com a guerra. Porque as pessoas que foram para as trincheiras na Primeira Guerra Mundial... Ah, gente, ó, não vou editar isso aqui não, tá? É só porque começou a despertar ali. Mas as pessoas que foram para as trincheiras na Primeira Guerra Mundial voltaram sem conseguir contar, sem conseguir narrar, sem conseguir se comunicar. Então, a guerra causou a morte das narrativas, porque aquilo que as pessoas viram as deixaram sem palavras. Não há palavra que seja capaz de explicar os horrores da guerra. Principalmente se a gente está falando em genocídio e coisas que hoje nós conseguimos inclusive enxergar porque os celulares e as câmeras estão em todos os lugares, então a gente consegue ver, mas não existem palavras que vão conseguir descrever aquilo. Para o Walter Benjamin, um autor alemão que fugiu, da Segunda Guerra Mundial, da perseguição dos judeus, a narrativa morreu no pós-Segunda Guerra, com a chegada dos soldados que lutaram na guerra e que não conseguiam narrar as suas experiências. Então, eu acho interessante a gente ter um romance que vai ser escrito, eu acho que é uns 20 anos depois disso, 10 ou 20 anos depois que o Benjamin fez essa observação e fez essa teorização, um romance que vai ser escrito tentando transmitir os horrores da guerra, mas não lançando mão apenas de palavras. E claro, não se esqueçam, Trumbull era uma pessoa de esquerda lá nos Estados Unidos que foi perseguido de fato pelo macartismo. Então, obviamente, gente, que a obra dele é política até o talo. É uma obra contra a guerra, contra a violência. Não dá pra gente separar literatura de política. E aí eu vou amarrar com o que eu falei do caso do Jefferson Tenório, porque eu vi alguns... Eles são críticos literários, na verdade, porque eles se tornaram influenciadores e hoje, com as redes de vídeos curtos, a gente tem os chamados book talks e os book talkers, que são os responsáveis pelos canais de book talk, que eles vão falar sobre o livro, vão falar sobre o que eles leram, o que eles gostaram, o que eles acham e tal, mas nem sempre vai rolar ali uma teoria de fato para embasar, a não ser o próprio gosto pessoal dessas pessoas e a experiência da leitura, a experiência como leitoras ávidas que essas pessoas são. Mas eu assisti a um vídeo em que o cara disse que foi a professora quem transformou em político o livro do Jefferson Tenório. Foi a professora, foi a diretora lá que levou para o âmbito político. Não, meu anjo. O livro do Jefferson Tenório é intensamente político. Ele só é político, Ele é um livro de resistência, ele é um livro de discussão política que vai tratar do racismo. Então, esse livro já nasceu no campo da discussão política. Não dá para você falar que foi que agora que essa diretora censurou o livro, tirou da escola lá de onde ela é diretora, e aí vai começar o embate nessa nossa guerra cultural, vai começar o embate entre as esquerdas e a extrema-direita, é que o livro foi politizado, foi levado para o campo da política, tá? Então tenham isso em mente. Toda vez que vocês forem ler, tenham isso em mente. Eu fiz um vídeo, uma live, dizendo que o autor importa, o autor da obra importa.
E eu tô aqui recomendando o livro de um autor que é de esquerda, que é contra a guerra. Então, quem escreve o livro importa sim. Porque se esse livro que eu tô falando, Johnny Got His Gun, fosse escrito por alguém de extrema direita, ele ia ser uma exaltação à guerra, muito provavelmente. Tá bom? Então é isso. Fico por aqui. Não esqueçam de se inscrever, deixa o like, dá a dedada aí, tá bom? E é isso. Eu vou postando aqui na medida em que eu for conseguindo. E vocês sabem que minha vida anda bem bagunçada mesmo, então é isso aí. A hora que der pra fazer eu faço. Se não der eu não faço, tá bom? Um beijo pra todo mundo e tchau!